Olá pessoal, meu nome é Ulisses Alves. Sejam bem-vindos ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Essa vai ser nossa segunda aula da série sobre o guia de programação C Sharp da Microsoft. E aqui a gente vai começar na página 26. Eu baixei esse arquivo aqui na última aula, você pode olhar lá, você vai ver onde obter ele. Tem a versão em português também, você pode acompanhar. Se você preferir em português, eu vou estar lendo em inglês aqui, mas é o mesmo conteúdo, só mudar a linguagem. Eu prefiro em inglês, como eu disse na última aula. Bom, então a gente tem aqui introdução à linguagem C Sharp e ao framework .NET. Como você vai ver, a linguagem C Sharp ela é executada sobre o framework .NET. O .NET Framework ele fornece as bibliotecas e o C Sharp utiliza essas bibliotecas para executar as operações que seu programa precisa executar. Então eu vou ler aqui, eu sublinhei alguns tópicos, quer dizer, destaquei alguns tópicos, e aí eu vou passar tópico por tópico aqui. Pode ser que a gente precise de duas partes nessa aula. Vou tentar fazer tudo aqui nessa, mas se não der, a gente divide. Na próxima aula a gente conclui ele. Então a gente tem aqui. C Sharp é uma linguagem de programação elegante e fortemente tipada, que permite aos desenvolvedores construir uma variedade de aplicações robustas e seguras que executam sobre o .NET Framework, como eu acabei de dizer. Você pode usar C Sharp para criar aplicações clientes, Windows, web services, XML, componentes distribuídos pela internet, pela rede, aplicações cliente-servidor também, aplicações de bancos de dados e muito, muito mais. Aqui é só mais um marketing, né, da linguagem. Visual C Sharp fornece um editor de código avançado. Na verdade, ele está falando Visual C Sharp, mas ele não existe mais, já é o Visual Studio. Então, a gente costuma utilizar a IDE chamada Visual Studio, que é a mais utilizada aí pelos programadores C Sharp. Em uma próxima aula, a gente vai mostrar como baixar, instalar o Visual Studio, utilizar e criar algum programa simples para você entender como utilizar ele nos exemplos que vão seguir nas próximas aulas. Então, em vez de Visual C Sharp, você pode ler Visual Studio. Oferece um editor de código avançado, conveniente, né? Designer de interface gráfica, você pode desenhar a tela no código em design time, que é chamado tempo de design, tempo de projeto. Aí você monta, desenha a sua tela e aí interage com o código. E aqui tem um depurador integrado, você consegue depurar sua aplicação ou debugar, como a maioria fala. E muitas outras ferramentas para tornar mais fácil as aplicações, desenvolver as aplicações baseadas na linguagem C Sharp e no .NET Framework. Vamos seguindo aqui. A documentação C Sharp, ela assume que você já tenha um entendimento básico de conceitos de programação. Então, a gente não vai conseguir aqui explicar a programação do zero. A gente vai passar a linguagem C Sharp com conceitos básicos, mas se você já tiver uma vivência com programação, já souber um pouco de programação, você vai se dar melhor. Mas se ainda não tiver também, você pode acompanhar a gente. Só vai ser um pouco mais demorado o processo para você pegar o jeito da coisa, mas também dá certo. Você vai conseguir acompanhar, porque eu vou apresentar do zero aqui. Não é um pré-requisito saber programação, mas se você já souber, ajuda. Então agora a gente passa direto para linguagem C Sharp. Aqui, novamente, ele fala que C Sharp é uma linguagem altamente expressiva, com sintaxe, né, expressiva, e ainda assim muito fácil e simples de usar. Aqui também é só marketing. Ela tem uma sintaxe de chaves, né, que será instantaneamente reconhecida por qualquer um familiar com C, C++ ou Java. Então, a linguagem C Sharp, você consegue, ou melhor, é bem semelhante ao JavaScript, ao C, C++, as linguagens aí são baseadas em C. O C Sharp é baseado em C também,
e dessa forma você ela é bem semelhante às outras. Se você já tiver vivência com Java, C, C++, JavaScript, vai ser fácil de você pegar ela porque é bem parecida a sintaxe, semelhante a C. Os programadores que conhecem essas outras linguagens são tipicamente capazes de começar a trabalhar produtivamente em C Sharp dentro de um tempo muito curto. Então, se você já souber uma linguagem baseada em C, o C Sharp vai ser muito fácil de você aprender também. Você vai se sentir em casa, vamos dizer assim. A sintaxe do C Sharp simplifica muitas das complexidades do C++ e apresenta características ou recursos poderosos, tais como tipos de valor nulável. Você pode definir tipos de dados que são nuláveis. Por exemplo, um falso, um booleano falso, true e ainda nulável. Você consegue adicionar 3 tipos de valores para eles. Ou então números também. Além de zero e números positivos e negativos, você ainda consegue colocar null em uma variável de número. A gente vai ver isso. Numérica, né? Enumerações, delegates, expressões lambda e acesso direto à memória. Esses conceitos a gente vai aprofundar neles no decorrer da série. Os métodos, aliás, C Sharp suporta métodos genéricos e tipos genéricos também, que oferecem segurança de tipo ainda maior, né? E desempenho também, e iteradores que habilitam os programadores de coleção, classe de coleção, né, a definir comportamentos de iteração customizados que são simples de usar por código cliente. Então, o C Sharp permite você definir como você quer que a sua lista seja processada quando iterando, ou seja, quando passando de um elemento por elemento nela. Além disso, tem também a LINQ, Language Integrated Carry, que expressões LINQ tornam a consulta, né, de tipos fortemente tipados aí uma construção nativa da linguagem. Então você consegue utilizar sintaxe semelhante a consultas SQL, mas direto no código. Tipo select, where, essas coisas, direto em uma lista, em um array, por exemplo. Como uma linguagem orientada a objetos, C Sharp suporta os conceitos de encapsulação, herança e polimorfismo. A gente não vai entrar nesse detalhar aqui, porque senão a gente perde tempo que no momento você não precisa entender o que é cada um desses processos, mas é bom você entender que ela suporta, né? Encapsulação, herança e polimorfismo. E futuramente a gente explica o que é cada um desses itens. Todas as variáveis e métodos, incluindo o método main, que é o ponto de entrada da aplicação, são encapsulados dentro de definições de classes. Por quê? Porque no C Sharp você organiza seu código em classes. Cada classe define o template de um objeto, já que ela é orientada a objeto. E dentro dessas classes você define métodos, properties e campos, né, para realizar o processamento. O que seu programa precisa fazer. O código é montado por classes ali, orientado a objeto. Uma classe pode herdar diretamente de uma classe pai, mas ela pode implementar qualquer número de interfaces, porque C Sharp não suporta herança múltipla. Uma classe pode herdar apenas de uma única classe mãe, mas pode implementar qualquer quantidade de interfaces que você quiser. Pode ser que você não saiba o que é uma classe, interface, essas coisas, mas com o tempo a gente vai explicar. Então, o objetivo aqui é mais você ouvir os conceitos e entender que eles existem, e com o tempo essas coisas vão passar a fazer mais sentido para você. Então não se preocupe se você não souber o que é classe, interface, polimorfismo, essas coisas. Com o tempo a gente vai descrever elas. Por agora é mais uma questão de você, uma visão geral mesmo. Métodos que sobrescrevem métodos virtuais em uma classe pai requerem que seja utilizada a palavra-chave override como uma forma de evitar redefinição acidental. Em uma classe você pode definir um método e dizer que ele é virtual, quer dizer que ele pode ser sobrescrito,
Ou seja, o comportamento dele pode ser modificado em uma classe filha dele. Aí na classe filha você utiliza a palavra-chave override para sobrescrever e definir um comportamento diferente para aquele método. Em vez de fazer o que a classe pai faz, ele vai executar uma função diferente, só isso. Em C Sharp, uma struct é como se fosse uma classe mais leve, né? E o tipo de struct é alocado na stack, na pilha, em vez de ser no heap. E pode implementar interface também, mas não suporta herança. Então a gente vai parar aqui nesse ponto por hoje, para essa aula da série. A gente viu aqui cerca de metade da visão geral sobre C Sharp e na próxima aula a gente vê o restante aqui. Então, obrigado por assistir a aula. Dá um vídeo aí, ou melhor, dá um like, né, um gostei no vídeo e se inscreva se você não estiver inscrito e comente. E a gente inicia uma discussão e no próximo vídeo a gente continua a série sobre guia de programação C Sharp. Obrigado, abraço, até mais.